E aí, galera, beleza? Então, bora estudar campo elétrico? A gente vai fazer aqui a listinha de exercícios, é uma listinha do nível de médio para cima, né? Tem um exercício ou dois que são mais simples, mas tem aí um ou dois também que são um pouco mais chatinhos, né? Que às vezes demora um pouquinho mais para resolver, mas a gente vai resolver bem devagar para vocês pegarem o jeito aí, poderem assistir e tentar repetir para resolver direitinho, tá certo? Então, tentem resolver primeiro e na hora que der aquela travada, busca lá a aula para ver como é que eu usei, que estratégia que eu usei para resolver cada um. Tudo certo? Bom, então vamos lá. Primeira questão diz assim: considere as figuras abaixo em que E é o vetor campo elétrico em P gerado pela carga Q, pela carga Qzão, e F é a força elétrica na carga de prova Qzinho, colocada em P. E julgue os itens a seguir. Então vamos ler de novo com calma, hein? Considere as figuras abaixo, são essas figuras que estão aqui, em que o vetor E, está aqui o vetor E em cada uma delas, é o vetor campo elétrico em P. Então nesse local aqui, nesse ponto P, né? Aqui é um ponto P, aqui, 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 aqui. Então, nós temos o vetor campo elétrico nesse ponto P, gerado pela carga Q. Então, está aqui a carga Q em cada uma das situações. E F, o vetor F, é a força elétrica na carga de prova Qzinho. Então, nesse ponto P foi colocada uma carga de prova Qzinho, que então sofrerá a ação dessa força F, colocada lá naqueles pontos P que estão ali, no ponto P, né? E julgue os itens a seguir. Bom, vamos lá. O item 1 diz assim: na figura A, que é essa figura aqui, Qzão é positiva e Qzinho também positiva. Então, na figura A, Qzão é positiva e Qzinho também é positivo. Vamos ver aqui, ó. A carga Qzão é a carga geradora do campo elétrico. Então, independentemente da carga Qzinho estar aqui ou não, o vetor E já estaria lá por causa da carga Qzão, que é a carga geradora. Então, se essa carga é positiva, o campo elétrico tem que apontar para onde? Tem que ser divergente dela. A gente viu na outra aula, na aula de campo elétrico, das linhas de força. Tá aí o linkzinho lá, é só acessar essa aula que a gente já explicou na vez anterior. O campo elétrico gerado por uma carga positiva é um campo que diverge dela, aponta para fora dela. Então, se essa carga é positiva, se ela tem um sinalzinho mais, quer dizer que o vetor campo elétrico tem que ser divergente. Esse vetor é divergente dela? Sim, então ela é positiva. E a carga Qzinho também é positiva. Bom, se a gente já chegou à conclusão que essa é positiva, se aquela também for positiva, então a força entre as duas tem que ser uma força repulsiva. A força que está agindo naquela carga é de atração para essa ou é de repulsão dessa? É uma força de repulsão. Então, a carga Qzão geradora é positiva realmente e a carga Qzinho, que é a de teste, também é positiva. Então, o item 1, certo. Vamos lá. Item 2. Na figura B, tá aqui a figura B. Qzão é negativa e Qzinho positiva. Vamos ver. Ele diz que essa carga aqui é negativa. Vamos testar. Se essa carga é negativa, o campo elétrico que ela gerou naquele local, lá onde colocou a de teste, a carga de prova, tem que ser um vetor que aponte para ela. O campo elétrico das cargas negativas é um campo convergente, então tem que apontar para a carga geradora. Então, se a carga é negativa, o campo elétrico deveria apontar para ela e não divergindo dela. Então, essa carga aqui, de acordo com esse campo, não é uma carga negativa, é uma carga positiva. Então, o item está errado. Mas ele disse ainda que a carga de teste é positiva. Bom, se essa carga fosse positiva, haveria entre as duas uma repulsão. E está havendo uma atração. Então ela é negativa. Reparem que a força que está apontando aqui está atraindo ou fazendo com que as duas se atraiam. Então essa carga aqui não é negativa porque o campo é divergente. E aquela de teste não é positiva porque a força que está atuando é uma força de atração. Então ela é negativa. Item 2, errado. Item 3. Vamos lá. Item 3. Na figura C, Qzão é negativa e Qzinho também negativa. Vamos ver. Se essa carga for negativa, então o campo elétrico tem que apontar para ela.
O campo elétrico está apontando para ela? Sim, então ela de fato é negativa. Aí ele fala que a carga de teste também é negativa. Se a carga de teste também for negativa, a força é repulsiva. Então, negativo e negativo tem que ser repulsão. A força é repulsiva? É repulsiva. Então, essas duas cargas são negativas, o item é correto. Item 4. Na letra D, ou na figura D, Qzão é positiva e Qzinho negativa. Qzão é positiva e Qzinho é negativa. Vamos ver se Qzão é positiva. Se ela for positiva, o campo deve divergir dela, apontar para fora dela e não para dentro dela. O campo é convergente ou divergente? O campo é convergente. Então essa carga aqui não é uma carga positiva, ela é uma carga negativa. Então o item está errado já. Continuando. A carga Qzinho de teste é negativa. Bom, se ela fosse negativa, essa força deveria ser uma força repulsiva. E a gente vê que a força é atrativa, porque está apontando para cá, ó, então a força está puxando ela para cá, então quer dizer que elas estão se atraindo. Então essa aqui é positiva. Então essa carga nem é positiva e nem aquela lá é negativa. Então o item é errado. Confere, gente? Bom, então vamos lá, número 2. Questão 2. Da FATEC São Paulo. Uma carga Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é colocada num ponto M do espaço e fica sujeita a uma força elétrica F igual a 10 newtons para o norte. Nesse ponto, o campo elétrico tem intensidade de, letra A, 5 vezes 10 a menos 6 newtons por coulomb e dirige-se para o norte. Bom, não sei, vamos ver. Uma carga Qzinho é colocada num ponto M do espaço. Então vamos pensar assim, ó. Imagine que tem aqui um ponto M do espaço e uma carga Qzinho, vamos colocar ela lá, uma carga Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é o microcoulomb, né? É colocada nesse ponto M, que a gente tinha visto, e fica sujeita a uma força elétrica F igual a 10 newtons para o norte. Então, quando a carga foi colocada aqui, ela ficou sujeita a uma força, quer dizer que lá havia um campo, né? Ela ficou sujeita a uma força, e essa força vale 10 newtons, e segundo o enunciado, ela aponta para o norte. Ok. Nesse ponto, o campo elétrico tem intensidade de quanto? Muito bem. Naquele local, naquele ponto M, existia um campo elétrico e a consequência de colocar a carga de teste lá foi que essa carga de teste acabou sofrendo uma força. Ótimo. Aí ele pergunta, quanto é o campo elétrico que existe naquele local? Como é que a gente pode resolver isso? Lembrando da aula passada de campo elétrico, a gente sabe que o campo elétrico tem a intensidade dada pela expressão E igual ao módulo da força elétrica dividida pela carga de teste que estará sofrendo essa força do campo elétrico. Então é só substituir. Ó. O campo elétrico é igual. Quanto vale a força elétrica? 10 newtons. Quanto vale a carguinha de teste que foi colocada lá? 2 vezes 10 a menos 6. Resolvendo isso aqui, campo elétrico igual 10 dividido por 2, 5. E aí esse 10 a menos 6 está aqui no denominador, ó. A gente pode jogá-lo para o numerador, não esquecendo de mudar o sinal do expoente, né? Tem aqui também o linkzinho da aula sobre potências de 10. É bom dar uma olhada lá se tiver alguma dificuldade com essa potência de 10 aí. Então vai ficar, ó, 10 dividido por 2 dá 5, vezes o 10 a menos 6 estaria aqui embaixo, ó, sobre 10 a menos 6. Aí a gente joga ele para cima, para o numerador, e ele fica com o expoente positivo, 10 a sexta. E aí sobrou o quê? Newton por coulomb. Newton por coulomb. Então esse é o valor do campo elétrico naquele local. 5 vezes 10 a sexta, 5 milhões de newtons por coulomb colocado ali. Ótimo. E para onde que aponta esse campo elétrico? Espera aí. A carga elétrica de prova é positiva ou negativa? Ela é positiva, ela vale 2 microcoulombs. Se fosse negativa, tinha que aparecer lá no enunciado, menos 2 microcoulombs.
Se ele disser só 2, é positiva. Então, a gente viu naquela aula de campo elétrico que cargas positivas sofrem força no mesmo sentido do campo. Então, se a força que ela sofreu foi para o norte, é porque o campo naquele local também aponta para o norte. Tudo bem? Então, 5 vezes 10 a menos 6 newtons por coulomb para o norte. Essa é a resposta da questão número 2. Beleza? Vamos lá, questão número 3. Diz assim, da Universidade Federal de Goiás. Nos vértices de um triângulo retângulo isósceles, inscrito numa circunferência de raio R, são colocadas 3 cargas pontuais, como mostra a figura. Determine a posição e o valor de uma quarta carga positiva em termos de quesão, que deverá ser colocada sobre a linha da circunferência para que o campo elétrico no centro da mesma seja nulo. Indique na figura a posição da quarta carga positiva pedida. Entenderam? Então vamos lá. Bom, ele falou o seguinte, que existe uma circunferência de raio R e um triângulo isósceles inscrito nessa circunferência. Então, ele fica exatamente na metade da circunferência, né? E nos vértices desse triângulo foram colocadas 3 cargas. Uma carga que vale mais quesão, uma carga aqui que vale mais quesão e uma carga aqui que vale menos quesão. Observem que as 3 cargas têm o mesmo módulo, quesão, mas têm sinais diferentes. Aí ele diz assim, determine o valor e o local onde uma quarta carga deve ser colocada para anular o campo existente no centro da circunferência. Então ele quer saber o valor dessa carga, mas o valor em termos de quesão, o valor em função de quesão, se ela vai ser 2 quesão, 3 quesão, meio quesão, em função de quesão. Então, não se assustem com a questão, porque parece que não tem nenhum número aí na questão, mas a gente vai descobrir quantos quesões essa quarta carga vale. Agora, o que ela precisa ter de especial? Ela precisa ser positiva, segundo ele falou, e ela deve estar situada sobre a circunferência, de tal maneira que ela anule o campo no centro da circunferência. Então essas 3 cargas já estão produzindo um campo elétrico resultante no centro, e esta quarta carga que vai surgir deve então anular esse campo. Bom, a primeira coisa a fazer naturalmente é descobrir que campo é esse, que essa quarta carga positiva deverá anular quando for colocada sobre a circunferência. Vamos lá? Então olha só, para a gente poder se orientar aqui, se organizar, eu vou chamar essa aqui de carga 1, essa aqui de carga 2, e essa aqui de carga 3. Reparem o seguinte, cada carga dessas gera o seu campo elétrico como se as outras não existissem. E o campo resultante vai ser a soma desses campos individuais. Claro que é uma soma vetorial, então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Outra coisa importante, para calcular os vetores que essas cargas produzem aqui no meio, os vetores campos elétricos, a gente vai usar aquela expressãozinha que a gente viu na aula passada, né? Como é que faz? O campo elétrico gerado por uma carga é K vezes o módulo dessa carga dividido pela distância até o local que a gente estiver analisando ao quadrado. Então, cada carga dessas vai gerar aqui no centro um campo que nós vamos calcular com aquela formulazinha lá para descobrir o valor dele. Então, reparem que todas as 3 cargas estão à mesma distância do centro. Então, aquela distância que está lá, para qualquer uma dessas, vai ser igual ao raio da circunferência. Essa aqui está distante aqui o raio, essa aqui está distante daqui o raio, e essa aqui está distante daqui o raio. Então, o raio é o mesmo. Ou seja, as 3 cargas geram seus campos no centro, mas todos os 3 campos, individualmente, têm o mesmo valor. Por quê? Porque as cargas são iguais em módulo, e porque a distância das 3 até o centro da circunferência, onde ele está querendo que a gente analise o campo, é o próprio raio da circunferência. Então a gente vai ter campos do mesmo tamanho, vetores do mesmo tamanho, do mesmo módulo, mas
convergindo ou divergindo de acordo com a carga geradora desse campo. Então vamos lá, olha só. Essa carga Q1, ela gera aqui um campo. Quanto vale esse campo? Vale aquilo lá. É só calcular por aquela formulazinha. E para onde que aponta esse vetor? Ela não é positiva, então esse vetor deve divergir dela. Então ele vai apontar daqui, ó, o campo é nesse local, para baixo. Então deve divergir da carga, é um campo que vai ter essa orientação. Esse então é o vetor campo elétrico produzido pela carga 1. Quanto que vale esse tamanhozinho aqui? Se tivesse numa escala, aquele valor, K vezes o módulo de Q sobre a distância ao quadrado. Lembrando que a distância é o próprio raio da circunferência. Tudo certo? Bom, a carga Q2 gera neste local o seu vetor campo elétrico. Quanto que vale? Aquela expressão lá para a gente calcular. E qual é a orientação dela? Como ela é positiva, tem que ser um vetor que origina-se aqui e aponta divergindo dela. Então tem que ser para lá. Eu vou colocar do mesmo tamanho porque eles têm o mesmo módulo. Então vai ser um vetorzinho que aponta para cá. Então esse é o campo elétrico gerado pela carga 2. Essa carga Q3 gera neste ponto aqui, no centro da circunferência, um campo elétrico, que tem aquele mesmo valor e que aponta para onde? Aponta para ela. Então eu tenho um outro vetorzinho aqui, ó, que aponta para cá, que é o campo elétrico da carga 3. Só que reparem uma coisa, como eu tenho dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, a soma deles é só botar um atrás do outro, é só dobrar. Então a gente vai ter um outro campo elétrico naquele local, que também tem o valor igual ao dos outros, que é o campo da carga 3, mas eu vou fazer o seguinte, como esses dois vetores vão ser somados um com o outro, eu já vou dar a resultante desses dois, vou colocar um logo após o outro, ou seja, vou dobrar o tamanho dele, porque eles têm o mesmo valor, então eu vou colocar aqui, ó, um outro vetorzinho, do mesmo tamanho daquele, que seria o campo elétrico da carga 3. Na verdade, esse vetorzão aqui, ó, já é o vetor campo elétrico das cargas 2 e 3 somados. Tudo bem? Deixa eu fazer uma coisa aqui para a gente entender o que está acontecendo. Esse vetor aqui, é o vetor campo elétrico da carga 1. Esse aqui é o vetor campo elétrico da carga 2 e da 3 somados, porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu coloquei já um atrás do outro para fazer a soma dos dois vetores. Se esse aqui tem aquele valor e cada um desses também tem aquele valor, a gente pode pensar da seguinte maneira para ficar mais fácil. Eu vou chamar esse de E e cada um daqueles vai ser E também. Então esse vetor vale E e aquele lá vale quanto? 2E. Então a gente vai escrever essa soma, né? Todo mundo já sabe que são vetores, mas agora vamos tratar dos valores deles. Esse vetorzinho aqui vale E. E daquele valor lá, e esse aqui vale 2E. Entenderam por que isso? Esse aqui é o campo elétrico da carga 1 e esse aqui é o campo das cargas 2 e 3 já somados. Onde é que está o campo resultante desses dois? É só a gente fazer aqui o paralelograma. Ó. Fecha aqui, uma paralela a esse E e aqui uma paralela a esse 2E. A resultante, então, está na diagonal deste paralelograma. Esse é o campo resultante que aquela quarta carga precisa anular. Então esse aqui é o campo resultante das três. Então vamos descobrir quanto vale esse campo e vamos saber quanto deve ser a outra carga para anular esse campo. Então vamos lá. Ó, como é que a gente vai achar o valor desse? Esse vale 2E e esse vale E. Como é que a gente acha o valor desse? Reparem que aqui ficou um triângulo retângulo, porque aqui é vertical e aqui é horizontal. Então tem um triângulo retângulozinho aqui, ó. Então esse R é o campo resultante, mas também é a hipotenusa de um triângulo, ó. Nesse triângulo aqui, tá aqui eu vou marcar o triângulozinho, ó. Nesse triângulozinho retângulo, esse cateto vale E, esse cateto vale 2E e esse cateto é o campo resultante. Então a gente pode achar o campo resultante pelo teorema de Pitágoras. Campo resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a um dos catetos, que vale E ao quadrado, mais o outro cateto que vale 2E ao quadrado. Então vai ficar
campo resultante a ao quadrado é igual E ao quadrado, vale isso aqui, hein, gente? Mais 2 ao quadrado, 4, E ao quadrado, é E ao quadrado mesmo. Campo resultante a ao quadrado é igual 1E ao quadrado mais 4E ao quadrado, 5E ao quadrado. Para saber o valor de E resultante, é só extrair a raiz dos dois lados. Extrai a raiz do lado de cá, extrai a raiz do lado de lá. Raiz quadrada de ER ao quadrado, ER. Raiz quadrada de E ao quadrado, E. E a raiz de 5 fica lá. Então, esse campo aqui vale E vezes a raiz de 5, que é 2, alguma coisa. Então, a gente já sabe que esse campo resultante tem um valor que é múltiplo do campo E, de cada um desses aqui, na proporção da raiz de 5. Muito bem. Agora, onde deveria ser colocado essa quarta carga para anular esse campo? Reparem, para anular esse campo vermelhinho que está aqui, esse campo aqui, ó, essa carga deve produzir um campo para lá, que tem aquele valor, mas que aponte para lá. Porque só um campo oposto a esse, de mesmo valor que ele, pode anulá-lo. Então essa carga tem que ser tal que gere um campo assim, ó. E esse campo deve ser deste mesmo valor, ou seja, é raiz de 5. Então, essa carga, aliás, esse campo foi gerado pela quarta carga. Ou ela pode estar aqui, e aí gera aquele campo para lá, ou ela pode estar aqui e gera esse campo para cá. Se ela estiver aqui, ela tem que ser negativa, porque esse campo vai ser convergente para ela. Se ela estiver aqui, ela tem que ser positiva. Como o enunciado mandou que essa carga fosse positiva, ela só pode estar aqui, ó. Para gerar aquele campo lá, o campo da carga 5, ou perdão, da carga 4, para anular esse campo resultante que tem aqui. Então aqui vai estar a nossa carga Q4. Agora, quanto que ela deve valer? Ela é positiva, hein? Quanto que ela deve valer para gerar um campo que tem aquela intensidade lá? Essa intensidade tem que ser igual a essa aqui, ó. Então é só a gente fazer o seguinte, ó. O campo gerado pela carga 4 tem que ter o mesmo valor do campo resultante, ou seja, é raiz de 5. Qual que é o campo que essa carga 4 vai gerar nesse local? K vezes o módulo dela sobre a distância R ao quadrado. A distância é a mesma, né? Porque ele mandou que a carga 4 esteja sobre a circunferência. Isso é igual, cada campo E desse vale quanto? Tá aqui, ó, K vezes o módulo de Q, que é o módulo daquelas cargas, dividido por R ao quadrado, vezes a raiz de 5. O que a gente não precisa saber o valor? Não precisa saber o valor de K, não precisa saber o valor de R, porque vão ser iguais nas duas expressões. Então, o módulo da carga Q4 é igual ao módulo da carga Q vezes a raiz de 5. Então, quanto deve ser o valor dessa carga? Esse é só um módulo, né? O valor a gente tem que usar o sinal. Então, Q4 tem que ser positiva e valerá aqui raiz de 5. Esse, então, é o valor dessa quarta carga para anular esse campo. E ela deve ser colocada nessa posição. Agora, repare, essa posição aqui, gente, é uma posição que parece que o meu desenho induz a colocá-lo aqui. Se algum de vocês for fazer essa questão e colocar vetores de tamanhos diferentes aqui, é sempre bom ter cuidado de colocar esse aqui a metade desse, tá, gente? Porque aqui a gente sabe que esses dois vetores foram somados, né? E eles são o dobro desse aqui. Então, um cuidado com esses vetores é importante a gente ter. Mas se alguém fizer vetores menores ou maiores, vai encontrar essa carga aqui em outra posição. Ela vai estar do lado de cá, mas pode estar numa outra posição, né? Porque aquele vetor tem que ser para lá mesmo. Então, não dá para a gente simplesmente expressar aqui no desenho a posição da carga. A gente tem que expressar isso geometricamente. Então, a gente vai colocar um ângulozinho aqui, ó. Por exemplo, um ângulo alfa. E vamos dizer quanto vale esse ângulo alfa. Eu não consigo dizer quanto ele vale exatamente, a não ser que ele seja um ângulo notável, que a gente saiba qual é o seno, o cosseno, a tangente dele. Mas a gente pode expressar em função das
funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. É só a gente usar esse triângulozinho aqui. Quem é a tangente desse ângulo? Ó, reparem que esse lado aqui vale E, que é o cateto oposto. Esse lado aqui vale 2E. Então, esse ângulozinho alfa, tá aqui o oposto, né? Esse ângulozinho alfa é um ângulo tal que a tangente dele é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo alfa, e aí esse ângulo só pode ser um, né? Só tem esse ângulo com essa tangente. Esse ângulo tem uma tangente que é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente 2E. A gente pode então cancelar E com E. Ficou 1 em cima, 2 embaixo. Então a tangente de alfa é igual a 1/2. Se alguém souber qual é o ângulo cuja tangente é 1/2, ou se foi dado no problema, ótimo, coloca lá, alfa é igual a tantos graus. Se não souber qual é o ângulo cuja tangente é 1/2, escreve assim, ó. Alfa é igual ao arco cuja tangente é igual a 1/2. Pronto. Os matemáticos gostam de expressar assim. Alfa é o arco tangente de 1/2. Tudo bem, gente? Tentem resolver essa questão também. Com muita calma, dá para resolver. E vamos para a próxima questão, questão número 4. Vamos lá. A rigidez dielétrica do ar, o maior campo elétrico que o ar pode suportar sem perder suas propriedades isolantes, de uma determinada região, varia, dependendo das condições atmosféricas, de 20 vezes 10 à quinta newtons por coulomb a 25 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Nessa região, nuvens carregadas podem se formar em altitudes variáveis de 300 metros a 1.000 metros. Calcule em coulombs a menor carga elétrica que uma nuvem, considerada pontiforme, pode adquirir para que ocorra uma descarga elétrica no solo. Adote a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, reparem que essa é uma questão que fala sobre uma característica muito importante que a gente deve saber, que é a tal da rigidez dielétrica. Dielétrico é sinônimo de isolante. Então, quando ele fala rigidez dielétrica, ele quer dizer o seguinte, que todo material que é isolante, borracha, madeira, o ar seco, esses materiais, eles são considerados bons isolantes, mas a capacidade de isolamento de um material depende das condições elétricas do meio. Se a quantidade de carga no meio for muito grande, a borracha, que era naturalmente um isolante, pode deixar de ser. Não é porque a gente está de sandália que a gente pode encostar na tomada, por exemplo, que vai levar um choque. Então, a capacidade de isolamento de um material se chama rigidez dielétrica, a dureza do dielétrico, a dureza do isolante, a característica que o mantém isolante. Aí ele fala assim, ó, a rigidez dielétrica do ar, o que é isso? O maior campo elétrico que o ar pode suportar sem perder suas propriedades isolantes. Então a rigidez é isso, é o maior campo elétrico que um material naturalmente isolante pode suportar, mantendo-se ainda isolante. Se essa rigidez for quebrada, for rompida, o material que era isolante passa a ser condutor e as cargas elétricas então o atravessam. Então vamos de novo, hein? A rigidez dielétrica do ar de uma determinada região varia, dependendo das condições atmosféricas, de 20 vezes 10 à quinta a 25 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Então, nessa região, nuvens carregadas podem se formar em altitudes variáveis de 300 metros a 1.000 metros. Então, deixa eu anotar isso aqui. Ó. Existe um campo elétrico, eu vou chamar de E1, só para a gente registrar, que é a rigidez mais fraca que o meio consegue, que é o campo mais fraco que o meio pode suportar, mantendo-se dielétrico, que é 20 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. E um outro campo é 2,
que é o mais forte que ele pode suportar, 25 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Então, a rigidez direta do ar pode variar de acordo com questões atmosféricas, deste valor até esse. Então, aqui é o menor valor de campo elétrico que ele pode suportar, mantendo-se isolante, aqui o maior valor. Aí ele fala, nessa região, nuvens carregadas podem se formar a 300 metros de altitude, então pensa aqui numa nuvenzinha, aqui o chão, essa nuvem está a 300 metros de altitude. Ou podem se formar a 1000 metros de altitude. Então essa nuvenzinha está a 1000 metros de altitude. E aqui embaixo está o chão, está o solo. Aí ele diz, calcule em coulombs a menor carga elétrica, importante essa informação, a menor carga elétrica que uma nuvem, considerada pontual, né, pontiforme, pode adquirir para que ocorra uma descarga elétrica no solo. O que quer dizer isso? Essas nuvens carregadas, elas vão produzir uma descarga no chão, ou seja, elas vão romper a rigidez no chão. O ar que está sobre o chão vai ter a rigidez rompida e acontecerá, portanto, uma descarga. Então, imaginem que essa nuvem é positiva. Aqui. E vai gerar um campo elétrico aqui no chão. Um campo, então, vai ser um campo divergente, né? Um campo elétrico. E esse campo elétrico vai ter que romper a rigidez para que acabe acontecendo uma descarga. As cargas, então, consigam escapar e cheguem até o solo. Na verdade, os elétrons aqui do solo vão ser atraídos, né? Vai ficar aqui um monte de eletrãozinho, ó, porque as nuvens são supostamente positivas. Então vai ter um monte de carguinha negativa aqui que poderá saltar desde que o ar que está aqui entre as nuvens deixe de ser isolante e passe a ser um condutor. Então, para que o campo elétrico daqui do chão rompa a rigidez, ele tem que assumir esses valores aqui. Mas quando ele fala qual a menor carga, qual dessas cargas a gente vai assumir que é a menor, que é a menor quantidade? Bom, para que essa nuvem rompa a rigidez elétrica do ar aqui no solo, ela tem que ter uma quantidade de carga maior do que essa. Por quê? Porque ela está mais distante. Se ela está mais longe, a quantidade de carga que ela tem que gerar, que ela tem que possuir para romper um campo elétrico, para gerar um campo elétrico lá longe dela, é maior do que se ela estivesse próxima. Se ela estivesse próxima, ela poderia ter uma quantidade de carga menor. Então, nós temos que ter essa nuvem, porque ela está mais próxima, gerando um campo aqui no chão que consiga romper qual das duas rigidez do ar, a menor ou a maior? Se ele quer a menor quantidade de carga, determine a menor quantidade de carga. Então tem que ser um campo mais fraco. Então nós temos que pegar a carga mais próxima para ela ser beneficiada pela distância e o valor mais fraquinho de campo a ser rompido para que o ar perca as suas características isolantes e passe a ser um condutor e então ocorra a descarga. Ou seja, a carga desta nuvem que vai gerar um campo aqui embaixo que deve ter esse valor. Pronto, interpretamos o problema, agora é só colocar na equação. Campo elétrico igual K vezes o módulo de Q sobre a distância ao quadrado. Ele quer saber a carga, não é isso mesmo? Então a gente passa esse D para cá, ele vem multiplicando. Esse Dzinho que estava aqui embaixo ao quadrado passa para lá multiplicando. E esse Kzinho que estava aqui em cima passa para baixo, vem dividindo. Vou reescrever isso isolando o Q, hein? Então vai ficar módulo de Q é igual o campo elétrico vezes a distância ao quadrado dividida pela constante eletrostática do meio. Continuando aqui, módulo de Q é igual valor do campo elétrico, 20 vezes 10 à quinta. Vezes a distância é menor, né? A gente já tinha combinado, 300 ao quadrado, hein? Então, 300, ó, gente, 3 vezes 10 ao quadrado. Vamos escrever esse 300 bonitinho, né? Dividido pela constante do meio, que é 9 vezes 10 à nona. Ó, 3 ao quadrado, 9. Cancelou. O que sobrou? Módulo de Q é igual a 20. O que mais? 10 à quinta, não mexemos com ele,
vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta. Todo mundo aqui embaixo dividido por 10 à nona. 10 à quinta vezes 10 à quarta, 10 à nona. 10 à quinta vezes 10 à quarta, 10 à nona. Cancela todo mundo. Módulo de Q igual a 20 coulombs. Tudo bem, gente? Então, depois de interpretada a questão aí, tá aí, parte matemática bem simplesinha, a resposta 20 coulombs. Beleza? Vamos lá. Questão número 5. Dispomos de dois condutores puntiformes A e B idênticos, inicialmente carregados com cargas iguais a menos 2 microcoulombs e mais 1 microcoulomb, respectivamente, separados por uma distância de 2 metros. Nesta configuração, o módulo do campo elétrico resultante exatamente no centro do segmento de reta que une os dois condutores vale E1. Se os dois condutores tocarem-se e forem afastados a uma distância de 1 metro, o módulo do campo elétrico resultante exatamente no centro do segmento de reta que une os dois condutores vale E2. Calcule a razão entre E2 e E1 nessa ordem. Considere que só há troca de carga entre os condutores A e B e que o meio entre eles é sempre o mesmo. Despreze caso exista a parte fracionária do seu resultado. Bom, vamos lá. Ele disse assim que os condutores que estão lá são idênticos e são puntiformes. Então tem uma carguinha aqui. Essa carguinha vale A e uma outra carguinha aqui que vale B. Essa carguinha QA é igual a menos 2 microcoulombs. A carguinha B é igual a mais 1 microcoulomb e estão separadas inicialmente por uma distância de 2 metros. Muito bem. Nessa situação, ele fala assim: nessa configuração, o módulo do campo elétrico resultante exatamente no centro do segmento de reta que une os dois condutores, o segmento de reta que une os dois condutores é essa reta aqui, ó. Esse é o segmento de reta que une os dois. Exatamente no centro é aqui. Então, esses dois condutores geram cada um o seu campo elétrico, mas aqui no centro gera um campo resultante que vale E1. Depois ele vai encostar os dois condutores e vai separá-los de uma nova distância, agora de 1 metro. E diz que o campo no meio das duas vale E2. Ele quer que a gente calcule a razão, ou seja, a divisão entre E2, que é o campo depois do contato dos dois, e E1, que é o campo antes deles se encostarem. Então essa aqui é a situação antes deles se encostarem. Então reparem só. Essa carga A ela é negativa. Essa carga B é positiva. Essa carga A, ela gera aqui o seu campo elétrico. E a B gera aqui também o seu campo. Essa carga A gera um campo para lá. Aliás, perdão. Essa carga B, né, que é positiva, gera um campo para lá. Então está aqui o campo da carga B. Essa carga A gera um campo para cá. Eu vou colocar um campo maior, porque a carguinha maior, que A, tem o dobro do módulo. Essa aqui tem 2, essa aqui tem 1. Uma positiva ou negativa, mas essa aqui tem o dobro do módulo. Então esse EA é maior e esse EB é menor. Então o campo resultante, que é o que ele chama de E2, é igual a EA... desculpa, gente, o campo E1. É igual a EA menos EB. Então é só a gente fazer essa continha aqui, EA menos EB, calcula os dois, faz a diferença entre os dois e a gente acha o campo E1. Agora vamos para a segunda parte. Antes da gente calcular esse campo, vamos fazer a segunda parte. Após essa situação, ele vai pegar os dois e vai encostar. E depois vai separar de uma distância de 1 metro agora. O que vai acontecer com essas duas cargas quando ele encostar as duas? Elas vão transferir elétrons de uma para outra.
Quando eu encostar A em B, elas vão entrar em equilíbrio eletrostático, ou seja, vão ficar com a mesma carga no final, porque elas são idênticas. Essa carga, esse condutor é igual àquele. Então, quando eu encostar os dois, vai passar elétron de um para o outro e eles vão sair os dois com a mesma quantidade de carga. Uma perguntinha importante: quem é que vai ceder elétrons para o outro? O A é negativo, o B é positivo. Na hora que eu encostar os dois, o A cede elétrons para o B. Até quando? Até que eles entrem em equilíbrio. Nesse equilíbrio, eles terão qual carga? Vamos fazer assim, ó. A carga dos dois após o equilíbrio é só a gente fazer a média das cargas anteriores. Vai ser QA mais QB dividido por 2. Então, a carga dos dois, que é a mesma, né? Após o equilíbrio é igual a quanto? QA, menos 2 microcoulombs. Mais QB, que é 1 microcoulombo. Divide por 2. A carga de qualquer um deles após o contato é igual a menos 2 mais 1, menos 1. Divide por 2, menos 1,5 microcoulombo, menos 0,5, né? Microcoulombo. Tá. Então agora a gente tem os dois negativos, os dois com aquela carga numa nova posição a 1 metro de distância. Então vou colocar aqui, ó. Essa carga QA está aqui, a carga QB está aqui, separadas agora por uma nova distância. Essa distância vale 1 metro, e essa aqui vale quanto? Menos meio microcoulombo, e aquela também menos meio microcoulombo. Dizendo o texto, o enunciado, no ponto médio do segmento que une as duas, tem um vetorzinho chamado E2. E ele quer que a gente descubra esse vetor E2 para dividir por esse vetor E1 e dar a resposta. Mas reparem o seguinte, essas cargas não são iguais? Então, essa carga QA vai gerar um vetor campo elétrico para cá, porque ela é negativa, então o campo tem que convergir para ela. E a carga B vai gerar um campo exatamente igual, só que com o sentido oposto, porque elas são iguais agora. E o ponto central é o ponto, aliás, esse pontinho aqui é o ponto médio, então ele é equidistante das duas. Então os campos das duas são exatamente iguais, exceto pelo sentido, eles são opostos. O que quer dizer isso? Que o campo resultante nesse ponto é zero. Então o campo 2, que é o campo resultante na segunda situação, é igual a zero. Então, quanto que é a razão entre E2 e E1? Vai ser 0 sobre E1, que é igual a zero. Então, o campo resultante nessa situação é nulo, então a razão entre aquele e esse, independentemente do valor desse, que não era zero, mas vai ser zero porque o campo no segundo caso é zero. Tudo certo, gente? Bom, tentem resolver, confiram o gabarito, mandem aí qualquer dúvida que vocês tiverem, entra lá no nosso blog, entra lá na parte de dúvidas e deem pra gente um retorno disso aí. Como é que vocês enfrentaram essas questões? Elas são as questões aí do nível 2, como eu coloco, né, que é um nível um pouquinho mais exigente para os alunos, mas tentem resolver. Eu vou colocar uma outra listinha com questões mais elementares do nível 1, para a gente treinar um pouquinho, talvez eu depois passar para essas aqui. Mas são questões importantes que valem a pena vocês tentarem resolver, inclusive as outras que estão na listinha aí, e conferir o gabarito para a gente. Tudo bem, gente? Muito obrigado, galera. Um forte abraço e, bora estudar, hein?